A poesia religiosa de Gregório de Matos. O barroco no Brasil. Vamos nessa! Fala aí, galera! Beleza? Ivo Júnior na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. O tema da aula de hoje a gente vai seguir com o Gregório de Matos, o Boca do Inferno, Book of the Hell. A gente vai seguir com Gregório, barroco no Brasil, literatura. O plano da aula de hoje é a gente explorar um pouquinho mais o Gregório de Matos. Na aula passada a gente falou um pouco da lírica amorosa e na aula de hoje a gente vai aprofundar para a lírica religiosa. Então vamos lá. Antes desse aprofundamento a gente vai dar uma leve memory aqui, ó, com fatos históricos relevantes do Barroco, que é muito importante, né? A gente tem aí a Reforma Protestante, o movimento da Contra-Reforma e a arte como difusão religiosa. Isso foi abordado nos vídeos anteriores, mas revisar é parte essencial do estudo e da aprendizagem, tá bom? Então a gente tem o Martim Lutero aí com a Reforma Protestante, o movimento da Contra-Reforma da Igreja Católica, e aí dá a ideia do Barroco sempre ter esse conflito, né, entre fé e razão, sempre essas ideias aí que são díspares, que são opostas, né? E a arte como difusão religiosa, a gente viu, por exemplo, os tetos das igrejas, as grandes construções sacras, né? Principais características do barroco a gente tem aí, ó, fé e razão, o exagero, a riqueza de detalhes. E aí eu sempre comento, né, onde que esse exagero aparece na literatura, professor? Porque nas artes plásticas a gente consegue ver, tem o teto da igreja aí, a gente consegue ver muito ouro, muita riqueza, muita linha curva e tal. Mas e na literatura, aparece aonde esse exagero? Aparece no uso demasiado de figuras de linguagem. Então a gente vai ver muita figura de linguagem desenvolvendo um raciocínio ou então desenvolvendo um ponto de vista. A gente também aí tem a ideia da efemeridade, né, do tempo e da vida, e as duas características principais do barroco, que são o cultismo e o conceptismo dentro da esfera literária, tá? Aí o slidezinho do cultismo. O cultismo, ele é o jogo de palavras, então a gente vai ver muita figura de sintaxe, figuras de linguagem como antíteses, paradoxos nesse tipo de poema, como a gente viu na aula anterior, né? E o conceptismo é mais um jogo de ideias, é mais a construções de raciocínios lógicos por meio de ideias, e não exclusivamente de palavras, antíteses ou paradoxos, tá bom? Esse conceito é extremamente importante, o cultismo e conceptismo. O barroco tá aí. E aí a gente vai continuar falando desse brabo aí, ó, do Gregório de Matos, o Boca do Inferno, o primeiro poeta brasileiro, né? Na aula passada a gente viu que a obra dele, a obra dele é dividida, né, em três partes, olha aí, ó. A lírica amorosa, a lírica religiosa e a lírica filosófica. Na aula passada a gente viu e analisou um poema da lírica amorosa e na aula de hoje a gente vai aprofundar um pouco sobre a lírica religiosa. Para tanto, senhores, trouxe aqui para a gente analisar um poema que faz parte, né, que é classificado como poesia sacra ou poesia religiosa do Gregório de Matos. É um sonetinho aqui, ó, uma forma fixa, um soneto, a Nosso Senhor Jesus Cristo com atos de arrependimento e suspiros de amor. Então vamos lá, fala assim, ó. Ofendi-vos, meu Deus, bem é verdade. É verdade, meu Deus, que hei delinquido. Delinquido vos tenho e ofendido. Ofendido vos tem minha maldade. Maldade que encaminha a vaidade. Vaidade que todo me há vencido. Vencido, quero ver-me e arrependido. Arrependido a tanta enormidade. Arrependido estou de coração vos busco. Dai-me os braços, abraços, que me rendem vossa luz. Luz que, claro, me mostra a salvação. Salvação pretendo em tais abraços. Misericórdia, amor, Jesus, Jesus. Então vamos lá, vamos tecer aqui alguns comentários aqui sobre o poema, né? Primeiro, como eu já disse, esse poema pertence à lírica religiosa e ele segue os princípios fundamentais do barroco europeu. Ele a lírica religiosa como um todo faz uso de temas como o amor a Deus, a culpa, o arrependimento, o pecado e o perdão. A linguagem empregada é sempre culta e apresenta inversões, figuras de linguagem de maneira abundante. Então aí, ó, na primeira estrofe, né, do poema, o eu lírico se coloca numa posição diante de Cristo. Essa posição é de humildade, é como se fosse uma atitude de confissão.
O eu lírico está diante do próprio Cristo, colocando-se em uma atitude confessional. Ele faz uso de dois verbos, ele faz um jogo, né, com dois verbos, um jogo de palavras, aí a gente tem a ideia já do cultismo, né? Ele faz um jogo com dois verbos. O primeiro verbo é o verbo ofender e o segundo verbo é o verbo delinquir. E aí seriam essas as duas ações que levaram o eu lírico ao pecado. E aí por isso que ele está nessa atitude de confissão, de contrição, de humildade e arrependimento. Na concepção do eu lírico, a maldade e a vaidade são as causas desse pecado. Então ele coloca como característica pessoal a maldade e a vaidade como causa desse pecado que ele cometeu. Aí na segunda estrofe, se vocês prestarem atenção aí no verso 2, 3, né? Ele fala assim que vaidade que todo me há vencido. Vencido, quero ver-me. E aí o final da estrofe, arrependido. E arrependido a tanta enormidade. No primeiro, no verso 2, quando ele fala que ele confessa que foi vencido, ele foi vencido pela maldade, ele foi vencido pelo pecado. E no verso 3, quando ele fala ver-se vencido, que ele deseja ver-se vencido, ele deseja ver-se vencido pela misericórdia de Deus, pelo sentimento de piedade que Cristo tem que ter, né, para com ele, uma vez que ele está em atitude de confissão, de contrição, né? A palavra arrependido nos versos 3 e 4, ela vai se opor aos verbos lá da primeira estrofe, do verbo ofender e delinquir. E aí a gente tem mais uma manifestação de cultismo, né? O jogo de palavras. E aí, essa postura que o eu lírico se coloca, né? Essa postura de contrição, de arrependimento, falada aí principalmente nos dois últimos versos, deixa Cristo na obrigação de perdoá-lo. O acolhimento e a salvação são quase que impostas pelo eu lírico nesse jogo aí de palavras. Falando um pouquinho da estrutura do poema, né? Na primeira estrofe eu tenho esse vocativo aqui, ó, meu Deus. E na terceira estrofe eu tenho esse verbo no imperativo aqui, dai-me. O vocativo, né, um chamamento, um termo gramatical, um chamamento, esse vocativo, meu Deus, ele se aproxima muito a um outro gênero textual, que é o gênero da oração, né? Seria o gênero da oração dialogando aí com o gênero textual poema. E quando ele fala aqui o verbo no imperativo, dai-me os braços, imagine aí a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, esses verbos no imperativo são muito comuns em orações. Então aqui o Gregório de Matos, para ficar ainda mais semelhante, né, para ficar ainda com mais tom de súplica, o poema se assemelha ao gênero textual oração. Provavelmente vocês perceberam que na construção do poema, a parte final ela é repetida no início do verso subsequente. Aqui, por exemplo, a última palavra do verso 1 é verdade e a primeira palavra do verso 2 também é verdade. Aqui eu tenho delinquido, delinquido, ofendido e ofendido. E acontece também de uma estrofe para outra, ó. Ofendido vos tem minha maldade. Aí ele fala, maldade que encaminha vaidade. Vaidade que é todo vencido. Vencido, arrependido. E aí, arrependido de coração eu busco os braços, abraços e tal. O nome dessa figura de linguagem é chamada de anadiglose. Ela consiste em um encadeamento de palavras feito de modo que um termo empregado no final de um verso dá início ao verso seguinte. E o que isso contribuiu aí na construção do poema? Primeiro, o poema ele é dividido em duas partes, o soneto ele é dividido em duas partes. A primeira parte é a parte da confissão, quando ele fala aí que pecou por conta da maldade, da vaidade e tal. E aí depois ele fala do arrependimento, seria o pedido de perdão e misericórdia. O lírico lança mão dessa anadiplose como meio de enfatizar as ideias e envolver o seu interlocutor. Que nesse poema, o interlocutor não é a gente que está lendo, hein?
É Cristo, o próprio Cristo, evidenciado por aquele vocativo que a gente viu ali agora. Se a gente fosse concluir então, esse poema ele seria predominantemente cultista ou predominantemente conceptista, de acordo com a estética barroca, né? Ele seria predominantemente cultista, né? Por quê? Quais seriam os motivos, né? Então tem emprego de várias figuras de linguagem, figuras sintáticas, né, como a inversão, a repetição de termos, que contribui para o rebuscamento da forma, o rebuscamento linguístico, e tem também essa questão de estilo aí, principalmente por meio da figura de linguagem que a gente viu agora da anadiplose, tá? Ele tem algum caráter conceptista? Tem caráter conceptista. Quando ele fala aí o jogo de ideias, né? Quando ele fala que se ele pecou, Cristo tem a obrigatoriedade de perdoá-lo, uma vez que ele está arrependido e pediu perdão e misericórdia. Então, isso é um jogo de ideias também. Porém, predominantemente, ele é um poema cultista. Então é isso aí, colegas. Olha aí, a gente viu na aula de hoje um pouco mais sobre a poesia lírica religiosa do Gregório de Matos. A gente viu que a poesia lírica religiosa segue muitos padrões do barroco europeu. Essa questão aí do conflito entre a fé e a razão, o conflito individual, né? O conflito aí de consciência do eu lírico. A gente viu que o eu lírico nos poemas religiosos se coloca numa posição de arrependimento, de confissão, de contrição, e coloca aí os seus motivos pelos quais ele pecou e pede perdão a Cristo, que por sua vez perdoa, uma vez que ele é misericórdia dentro da concepção cristã e religiosa. É isso, galera. Muito obrigado pela ajuda. Na verdade, muito obrigado por vocês acompanharem aqui os vídeos. Eu fico muito feliz quando vocês assistem. E eu espero de verdade ter ajudado vocês de alguma forma, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Tchau. Obrigado.